Que culto é esse que vocês estão prestando? Tem algum fundamento na palavra? Tem alguma linha de ligação com o Novo Testamento, como o pastor acabou de dizer aqui? Quais são as bases, os alicerces, o argumento doutrinário, bíblico, teológico, histórico, que me garanta que aquilo que eu estou fazendo em nome de Deus, Deus está recebendo? Porque essa questão de dizer assim, não, mas lá eles fazem e as pessoas gostam, se é culto, eu não tenho que perguntar se a plateia gosta, porque eu não estou prestando culto para a plateia, eu estou prestando culto para Deus. Então quem tem que gostar ou não é Deus. Então é o Senhor que tem que estar. O que acontece, pastor, é o seguinte, aceitando a minha adoração. Pastor Alessandro, o que acontece é o seguinte, é que os cultos de libertação nas igrejas, eles estão perdendo o foco da palavra libertação. Né? O alvo da libertação é a palavra já diz, libertação. Então não precisa haver mais nada. Você usa a palavra. Eu trabalho em libertação há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu nunca usei esses apetrechos, esses amuletos. Nada. Nunca precisou nada disso. Você usa a palavra. Amém. Entende? Você manda sair e o diabo sai. Não tem que colocar nada, tem que empurrar no chão, não tem que fazer nada disso. Então as pessoas estão criando. Ali vão pessoas carentes de uma ajuda. Pessoas sensíveis, né? Pessoas carentes de uma palavra. Chega ali, encontra tudo aquilo e elas acreditam. Acredita que se colocar esse microfone e tal, botar uma flanelinha em cima e que ele vai curar. Então as pessoas ficam assim, entende? Isso está se banalizando os trabalhos de libertações. Tem igreja até que nem existe trabalho de libertação. Eu acho até bom ter mesmo, para ver a bagunça é melhor nem ter. O outro exemplo aqui, que o nosso ouvinte cita, é que tem culto em que pega um caixão. Isso aí é o ridículo do ridículo. Para colocar o nome dos inimigos dentro do caixão. E aí o nosso ouvinte pergunta, esse tipo de campanha agrada a Deus? Pastor Ângelo Ventura, da Comunidade Evangélica Ministério Terra do Deus Vivo em Belfor Roxo, já está conosco. Pastor Ângelo, eu já passo a palavra ao senhor, já dentro dessa reflexão aqui. Eu ia dizer entrando no caixão, mas eu não ia ser. Não ia ser uma expressão boa. Entrando no assunto do caixão. No assunto do caixão. Bom, se o senhor quiser retornar para o sal grosso e para o vestido de branco, o senhor também pode, fica à vontade. Então, mais uma vez, bom dia aos debatedores aqui. Dia, o JR é muito alegre fazer parte dessa mesa e com certeza aqui deu para acompanhar as colocações dos amigos. E essa questão dessa sujeição do caixão agora para mim foi bem sugestiva, porque eu concordo com o cuidado que os debatedores aqui estão tendo, os companheiros, os amigos, com o misticismo que está invadindo as igrejas, com situação que tem tirado do centro, que tem que ser Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa mensagem central. E sei que tem muitos irmãos nossos que têm pregado a palavra de Deus de uma certa forma, em algumas situações, até mesmo equivocada. Porém, ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui uma flexibilidade para uma situação como essa, igual o vestido de branco. Eu queria que alguns dos debatedores, os irmãos aqui presentes... Qual o famoso roupão? Isso, não, roupa branca, porque aqui a ouvinte não determina se era roupão, ela disse que estava de branco e dando passe. Primeiro, roupa branca. Quem foi que determinou que roupa branca é do diabo ou de uma determinada religião? Pode até ter um espírito lá, um caboclo lá de 7 ruas que fundou uma determinada religião e se intitulou dono da roupa branca. Então essa questão é muito relativa. Como essa própria questão do passe. O passe a gente entende que é um ato de uma religião que na verdade ela usa isso e a gente vai assim estudar e pesquisar e o passe, até porque o ouvinte colocou, a gente estamos usando as coisas do candomblé em nossas igrejas. E na verdade isso é um engano, porque o próprio passe não é nada mais, nada menos, no fundo da sua essência, na verdade é impor as mãos sobre uma pessoa, é uma oração, é uma intercessão. Tudo bem que entendo que eles invocam deuses estranhos e em si também colocam como se eles tivessem algo para oferecer àquela pessoa que está enfermo, mas na verdade é uma prática que a Bíblia determina que venhamos nós assim fazer. 1 Timóteo 4,14, onde o próprio Timóteo foi lá com imposições de mão, Paulo falando para ele exercer. A imposição de mão é uma coisa, a passe, por isso, favor. Não, a gente vai chegar lá. Eu acredito que a senhora...
Não, eu só estou colocando pela questão porque as pessoas entendem como se nós agora, em algumas situações, se estamos impondo as mãos para orar, interceder por uma pessoa, nós agora estamos imitando o candomblé. Não, e quando, na verdade... Não, mas a ouvinte colocou na carta... O ouvinte está falando, pastorzão, o seguinte, que o pastor está lá vestido de branco, está sentado atrás de uma mesa. Ele pode sentar na mesa, na cadeira, ele pode fazer o que ele quiser. A igreja está lá, quem está lá. Ela só está observando, dizendo o seguinte: olha, isso me pareceu estranho. Camarada vestido de branco. Tá certo, eu acho que é branco, não tem uma conotação. O cara pode ser médico, pode ser enfermeiro, açougueiro, vê direto. E foi pro culto. Ou ele pode estar usando branco com algum tipo de intenção. Pode ser simplesmente o seguinte: olha, eu gosto da roupa, eu acho que eu fico bem. Às vezes a esposa disse: você fica tão bem de branco. Ele acreditou. Uma questão: eu já me vesti de branco, não na minha igreja em si específico. Eu já usei como estratégia de evangelismo, aonde quase que milhares de almas foram alcançadas no evangelismo de carnaval. Eu me visto de branco, junto com os meus intercessores, e coloco uma tenda, toda ela de branco, com TNT branco, e boto lá um cartaz: venha falar com o Pai das Luzes. Mas é evangelismo estratégico, aí é diferente. Então, mas a gente tem que deixar isso bem claro, porque senão os ouvintes não vão entender. Veja bem, nós não vamos citar aqui nomes, claro, até porque, não sei, o ouvinte não deve ter dito o nome da igreja, nem nos interessa também, a gente está falando aqui, falando em tese no geral. Agora, eu duvido muito que esse pastor, se ele pertence ao grupo religioso que eu estou pensando que pertença, eu duvido que nesse dia de reunião, né, onde todas as demais, possivelmente, né, estejam realizando culto semelhante àquele, eu duvido se ele seja o único pastor vestido de branco. Se ele se veste de branco porque gosta da roupa branca, ou se é, como o JR falou, uma estratégia, o branco, para poder dar uma aparência, uma conotação e servir de chamariz para outras pessoas para virem, enfim. O fato é que essa ouvinte, ela tem conhecimento de causa, ela já viu alguma coisa semelhante acontecendo em outro contexto religioso e algo chamou a atenção dela ali. Porque, pastor, a roupa branca em si... A roupa branca em si não tem nada a ver. Mas a própria estratégia em si, evangelística, igual Paulo quando estava lá em Atenas. Eu sei que tem os exageros, já entendi os irmãos, tipo assim, é lógico que a gente tem que manter o equilíbrio. Tem as heresias que estão entrando dentro das igrejas, isso é fato. Mas tem a questão estratégia em si. E como essa própria, a gente bota lá, venha falar com o Pai das Luzes. E aí faz aquela fila imensa. E quando eles entram dentro da tenda, estamos lá, tanto eu quanto outros pastores, outras pessoas de evangelistas, sentados a uma mesa, vestido de branco, e aquela pessoa senta. E quando ela senta, ela vem dando as mãos, porque através das mãos a gente usa estratégia, e apresenta o plano de salvação, dizendo para ela, na verdade, quem é o Pai das Luzes, quem é o Filho do Pai das Luzes, o que é um pacto, o que é uma aliança estabelecida com Deus, o que é um Espírito, que acaba se fazendo presente naquela hora, que é o Espírito Santo de Deus. E se eu determinadamente entender que eu posso usar dessa estratégia para ganhar, como a gente assim faz, eu também tenho que ter cuidado, porque eles hoje, em si especificamente, querendo ou não, têm ganhado inúmeras milhares de almas. Mas isso é real. Não, isso é claro. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu queria propor uma intervenção aqui agora, só para poder entender o processo. Acho que nós estamos falando de uma ação estratégica e, na verdade, vou dizer isso aqui com muito temor diante de Deus, eu não assino embaixo uma afirmação de que estas igrejas que usam essa estratégia estão ganhando almas para Jesus. Estão enchendo o templo. Isso é muito complicado de afirmar. Eu sei que também dizer que não é complicado afirmar, mas eu não assino embaixo dizer que estão. Porque o que a gente observa, eu conheço aqui, vocês são 4 pastores que estão aqui. Eu conheço dezenas, centenas de pastores que sempre estão abordando este assunto, para dizer o quanto essas pessoas estão intoxicadas com uma informação contrária ao que é a palavra, o quanto precisam ser discipuladas no Evangelho para saber o que é a palavra de Deus, para saber quem é Deus. Eu quero fazer desculpa, eu preciso falar agora. Pastor, nem tudo que dá resultado é bom. Se eu manipular o auditório para tirar uma oferta maior e fizer a obra de Deus com essa oferta, nem por isso manipular o auditório é bom.
a igreja precisa ser igreja. As pessoas precisam saber que estão lidando com a igreja. E eu vou te dizer com toda sinceridade, se eu fosse espírita, entrasse numa tenda dessa e descobrisse que eram crentes, eu ia chamar de mentirosos e ia sair na mesma hora. Por quê? Porque eu me senti enganado. As pessoas estão se convertendo no Brasil porque há um avivamento. A igreja que vai para a rua no carnaval alcança porque as pessoas ficam tão intoxicadas de pecado que muitas vezes elas se voltam para Deus. Então, assim, eu não estou dizendo que a estratégia não dá resultado. Eu estou dizendo que a igreja se vestir de espiritismo, mesmo que seja para ganhar almas, é moralmente errado. E a longo prazo vai causar problemas. Mas essa questão, pastor, eu entendo até quando o JR colocou ali que ele entende que essas pessoas não são salvas. Eu respeito a não entendo, não. Quem sou eu para dizer que alguém é salvo? Não tem certeza. Elas não são ganhas para Cristo. Eu só não posso dizer, pastor, vou dizer para o senhor, na minha igreja, tá bom? Na minha igreja, ou na sua igreja, ou na igreja dos meus colegas que são uma igreja séria. Qualquer pastor que faça apelo, se 10 pessoas levantarem a mão e dizerem, eu aceito a Jesus, eu não posso dizer se elas são salvas. Eu posso dizer que elas levantaram as mãos. Pode dizer que elas foram à frente. Eu só vou poder dizer que elas foram salvas pelo fruto. Porque é pelo fruto que nós conhecemos. Mas eu também não posso dizer que elas não vão ser salvas. Exatamente. Não cabe a mim. Esse é o ponto. Nem que sim, nem que... Eu estou chamando a atenção do senhor para isso. O senhor não pode dizer que sim. Não, mas eu também não posso dizer que não. Ninguém está dizendo que não. Cabe a mim só para dizer que sim. A palavra, a essência do evangelho. Eu sei, eu já entendi os amados, eu sei que isso é complexo, existem as heresias, a máscara do engano nos últimos dias é a maior estratégia de Satanás. A palavra tem que ser o nosso respaldo. Mas o apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, ele teve que falar de forma que eles entendessem. Ele teve que falar da forma que Sócrates se comportava, Platão, dentro da filosofia deles, e apresentando a mensagem em Cristo central. Ele não perdeu o foco, como a gente sabe que tem igrejas e pastores e denominações que têm perdido. Eu concordo com vocês. Eu não estou aqui... Usar o texto do Paulo para isso. Olha só, o que a gente... A forma da igreja é outra. O que a gente está observando aqui, nesse meio, que acontece é o seguinte, é que talvez a gente tenha se prendido muito aqui na questão do homem vestido de branco. Isso aí. Mas só que não é só a questão do homem que se veste de branco. A questão é o homem que se veste de branco, a questão é a mesa que está na frente dele, a questão é a forma como ele faz, a questão é o sal grosso que se usa, a questão é o caixão que se coloca, a questão é a maneira, porque eu ouvi dizer também de outros casos que pessoas que ficaram espantadas com esse tipo de situação, pessoas que ouviram falar acerca do chamado culto do caixão, e quando elas vão para esse culto, entre aspas, elas já vão rogando pragas, são incentivadas a irem para essas comunidades, esses lugares, para rogarem, já rogando pragas contra os seus inimigos. Você vê que, então veja bem, olha só, o comportamento é antibíblico. Totalmente. A liturgia é antibíblica, os elementos que se usam nessas práticas religiosas são antibíblicos, o conteúdo do ensino é antibíblico. Então eu pergunto, que culto é esse? Que povo é esse? Que tipo de coisa? Eu tenho que rejeitar. Isso aí eu concordo com o senhor plenamente, completamente. Porque não adianta, a gente tem que orar e amar os nossos inimigos, então isso não se faz. Mas vamos lá, a ideia deles da estratégia do caixão. Eu posso realizar na minha igreja um culto a Deus, onde eu vou usar uma estratégia de colocar um caixão dentro da minha igreja. Mas não precisa disso. E desafiar, calma, só concluir. E desafiar as pessoas que adentrarem aquela casa, ou que estiverem participando daquele culto, levar a eles a um ato profético, onde eles vão estar determinando que o eu deles vão morrer, vão ser enterrados. Um caso específico. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu não preciso de rosa, eu não preciso de pano branco, não preciso de lençol, não preciso de tenda. Assim, armar uma tenda dentro do templo, eu não preciso de um caixão, um ponto de contato para que o homem tenha a sua fé despertada e a palavra. Pastor Alessandro, assim, o que o pastor Alessandro falou é quase uma dinâmica de grupo.